Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Estou aqui escrevendo o tema da nossa live. Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro, mais uma live aqui da Escola dos Afetos. Bem-vinda, Rê Cavalcante. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Hoje é um dia bastante importante para a gente, né? Porque nesse mês de junho nós comemoramos o mês do orgulho LGBTQIA+. E no próximo domingo é o dia oficial, né? Que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E hoje a gente tem aqui uma conversa bastante interessante, né? E bastante... creio que será bastante produtiva, que nós vamos falar sobre sexualidade na adolescência, né? Então, eu quero já dar as boas-vindas para quem está chegando agora, dizer que vocês são super bem-vindos e bem-vindas e que fiquem à vontade aí para fazer perguntas, para fazerem comentários, né? Esse espaço aqui é nosso. Eu queria já aproveitar aqui vocês que já estão nos acompanhando e dizer que na próxima quarta-feira nós teremos uma outra live, né? Nós fazemos sempre as lives aqui de todas as quartas-feiras às 9 horas, né? E na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui com o psicanalista Saulo Durso, né? A gente vai falar sobre a importância dos profissionais da área de saúde mental também fazerem terapia, fazerem supervisão, né, de que nós não estamos imunes, né, a problemas e a eventuais questões que possam aparecer aí na vida. E além do Saulo, nós temos já 3 convidadas confirmadas aí para junho, que é a Ana Horta, que é professora da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, Alcione Marques e Adriana Foz, que são diretoras da Neuroconnect, também estarão com a gente aí conversando nesse mês de junho. Então eu queria já começar, né, a falar sobre o nosso tema. Hoje a gente vê que as coisas mudaram muito, né, e os adolescentes, inclusive o adolescente com quem a gente vai conversar já, eles já nasceram numa era diferente da nossa, né? Da minha, por exemplo, e de muitas pessoas que estão aí nos acompanhando. Então, esses adolescentes já nascem inseridos no ambiente tecnológico, né? E diferente da minha geração, por exemplo, que foi sendo inserida na tecnologia, né? Então, eu tive o meu primeiro contato com computador, por exemplo, na minha adolescência, com 14, 15 anos, né? E eu acredito que com muitos de vocês aconteceu da mesma forma. Já os adolescentes que nós, com os quais nós convivemos hoje, né, que nasceram dos anos 2000 para cá, eles já nascem dentro desse ambiente tecnológico, né? Então isso acaba impactando no modo como eles se relacionam, né, no modo como eles namoram, no modo como eles transam, né? Então é mais ou menos por aí que a gente vai caminhar com a nossa conversa de hoje, além de falar sobre as questões de diversidade sexual, de gênero, das pesquisas que o Fabrício tem desenvolvido, né? Então queria apresentar já para vocês, já dar as boas-vindas também para quem está aí participando com a gente, American Couture, professor Nicolas, Louis Laman,
Ricardo, meu tio, psicóloga Ariana Salbego, acho que é isso, psicóloga Jaqueline, Lori. Então eu queria apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. O Fabrício ele tem 17 anos e, embora tenha só 17 anos, já tem um currículo de gente grande, né? Então vou ler aqui para vocês um pouquinho da experiência do Fabrício. Ele é estudante do 3º ano do ensino médio do Colégio Nova Escola em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele é pesquisador de iniciação científica júnior do CNPq, na área de gênero e sexualidade, é orientando do professor Dr. Tiago Duque, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e é integrante do Impróprias, que é um grupo de pesquisa em gênero, sexualidade e diferenças da Federal do Mato Grosso do Sul. Então eu já vou aqui convidar o nosso participante aí, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, o Fabrício. Já está chegando aí. Oi, Fabrício. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tá me Bem-vindo. escutando? Tá conseguindo me escutar perfeitamente? Tô sim. Tá certo. Bem-vindo a essa live, né? Fico muito grato e muito feliz por você ter aceito o nosso convite, né? E tenho certeza que a gente vai poder aprender bastante com você hoje, né? Eu fui professor, eu sou professor de biologia, né? E, Aham, e até o ano passado eu dava aula em escola. E eu sempre gostei muito de estar entre os adolescentes, porque eu aprendia muito com os meus alunos, né? Eu acho que eu aprendi mais com eles do aham, que eles comigo, né? Então eu gosto bastante de poder é, entender sobre as demandas dessa fase do desenvolvimento, dessa faixa etária, e acho que a sua contribuição aqui vai ser bem bacana nesse sentido, de poder ajudar a gente a poder ajudar os outros adolescentes, né? Então, aham. eu já te apresentei aqui, né? Falei algumas coisas sobre a sua trajetória profissional e queria já agradecer também a Fabiana e o Rogério, que são seus pais, né? Que autorizaram você para que participasse dessa live aqui com a gente, né? Que pudesse contribuir com a gente nesse encontro. Eu queria que você pudesse contar para a gente, né, além daquilo que eu falei aqui sobre o seu currículo, sobre a sua experiência, e contar também um pouco sobre como que você chegou nessa área de gênero e sexualidade, se foi algo que você sempre teve interesse, ou se foi algo que foi acontecendo, enfim. Bem-vindo e fica à vontade Perfeito. aí para Tá certo. conversar com a gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre muito importante fazer essa discussão nos diversos espaços, tá sendo tanto escolas como as redes sociais, né? É um tema que precisa ser muito discutido, precisa ser levado a muitas pessoas. Uhum, Eu comecei os estudos de gênero e sexualidade em 2017, então eu tinha aí 14 anos, né? uhum, Eu confesso que eu não comecei na área de pesquisa, já na área de ciências humanas. Eu comecei pesquisando, por exemplo, na área de engenharia. Então, eu fui me descobrindo dentro da ciência, sendo um pesquisador da área de ciências humanas. uhum. Eu Era um processo que existia na minha escola, né, de iniciação científica júnior, em que os alunos deveriam pensar em problemas para ser resolvido com uma metodologia científica. Aham. E, na época, né, em 2017, já havia participado de algumas feiras científicas, eu percebi que havia na minha escola certas situações de preconceito em relação a alguns colegas afeminados. Uhum. E eu vi essas situações como um problema, né? Afinal, isso já era evidenciado na mídia, né? E o Brasil sempre teve os dados alarmantes relacionados a gênero e sexualidade, né? O número de assassinatos de pessoas trans e da comunidade LGBT.
Eu lembro também que existia também na época uma grande discussão envolvendo algumas polêmicas, como o kit gay, né? A questão da ideologia de gênero começava a surgir também. É claro que teve aí o seu boom das discussões nas eleições de 2018, mas começava ali uma discussão já no Brasil. Eu percebi essa situação e decidi escrever a respeito, né? E na época, o filme, desculpa, A Garota Dinamarquesa, estava sendo muito discutido na mídia por abordar a história de Lily Elbe, né, e ter participado do Oscar, enfim, foi ganhador do Oscar também, de melhor atriz coadjuvante. Então, era uma história que estava sendo muito discutida, e eu decidi pesquisar mais a respeito da Lily, né? E acabei encontrando o livro A Garota Dinamarquesa, que é escrito pelo David Ebershoff, e decidi fazer uma análise literária, né, analisando aí os conceitos de sexo, gênero e orientação sexual, a partir da análise do livro A Garota Dinamarquesa. E essa foi a minha primeira pesquisa. Então eu trabalhei com a análise da história, né, da Lily Elbe, que é a garota dinamarquesa, uma mulher trans, analisando os conceitos de sexo, gênero e orientação sexual a partir dessa história. E no final, né, na conclusão da pesquisa, não deixava também de propor que a literatura, né, essa literatura entrasse dentro da escola, né? Então, era uma forma de mostrar como esse tema pode ser trabalhado dentro de sala de aula. Eu apresentei em diversas feiras científicas, alcancei alguns prêmios com essas apresentações. Um desses prêmios que foi muito importante é a bolsa do CNPq, de Iniciação Científica Júnior, né, que me proporcionou ser orientado pelo professor Tiago, que é da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Né. Essa bolsa eu ganhei na Febrace, na feira que é realizada pela USP. Mas eu também participei de feiras estaduais, porque, enfim, é um processo que é um pouco longo. Você tem que participar das feiras municipais, depois estaduais, e até as feiras nacionais e depois as internacionais. É um processo de iniciação científica muito grande. Então, essas apresentações nessas feiras e nas universidades, porque eu também fui sendo convidado para apresentar nas universidades e eventos, me colocou em contato com muitos jovens, né? E a partir desse contato, muitos desses jovens começaram a relatar suas experiências relacionadas a gênero e sexualidade, que envolviam o ambiente escolar. E a partir desses relatos, dessas experiências, eu decidi trabalhar com gênero e sexualidade envolvendo jovens dissidentes de gênero e sexualidade. E aí não era mais uma análise literária, e sim uma análise de experiências, uma análise de relatos. Né? Só que, analisando os dados do Brasil e pensando no Mato Grosso do Sul, né, que aí cabe citar que o Mato Grosso do Sul existem muito poucos dados relacionados a gênero e sexualidade no Mato Grosso do Sul. E analisando os dados do Brasil, eu percebi que eram dados relacionados aos aspectos negativos da escola. É claro que a escola hoje um ambiente muito hostil e muito preconceituoso em relação a essas vidas, esses jovens, mas eu e o meu orientador pensamos numa forma de mostrar uma outra perspectiva de toda essa situação, né? Mostrar o que a escola pode proporcionar para tornar esse ambiente mais acolhedor. Então, pensando nisso, decidimos trabalhar com as experiências positivas que a escola pode proporcionar a esses jovens. E aí os jovens tinham que ter 18 a 24 anos, né? Então eles iam contar de experiências que eles passaram no ensino médio e ensino fundamental. E todos esses relatos seriam recolhidos, né, por meio do blog Transidentidades, que é um blog que eu criei, uma plataforma de recolhimento dos relatos. Esse blog, ele ainda está ativo, né? Eu coloco alguns conteúdos nele, de notícias envolvendo o tema, enfim. As minhas pesquisas estão lá, né? As minhas 3 pesquisas. E na aba Transescola, esse jovem poderia participar da pesquisa, dessa segunda pesquisa.
por meio do seu depoimento e o preenchimento do formulário, que tinha um termo de consentimento, enfim. Toda essa ferramenta do blog foi criada pelo fato de eu não poder fazer entrevistas com esses jovens, por não estar na graduação. Então, toda uma questão aí de ética envolvendo pesquisa, né? Então, eu recebi relatos desses jovens. Esses relatos eles foram fechados ao Mato Grosso do Sul, mas eu recebi das diversas cidades do estado. Cabe citar que foram 6 experiências positivas que a escola pode proporcionar, que esses jovens apontaram como sendo aí as principais experiências positivas envolvendo a escola. A primeira delas é o encontro com as diferenças que acontece dentro do ambiente escolar. Então, é um ambiente que ocorre a primeira socialização, fora de casa. Então, é um ambiente que ocorre o encontro dessas diferenças dentro desse espaço, dentro da sala de aula. Uma muito citada também foi o uso do nome social em provas e chamadas, né? A medida adotada já por algumas escolas, inclusive adotada pelo Estado do Mato Grosso do Sul. O Estado do Mato Grosso do Sul aprovou o uso do nome social em provas e chamadas. Inclusive... Desculpa só te interromper. Essas escolas que você fez a sua pesquisa eram escolas só do Mato Grosso? Isso, só do Estado, escolas públicas e privadas. Tá. Não ficou restrito a só públicas ou só privadas. Então, cabe citar também que o Colégio Nova Escola, que é a escola a qual eu estudo, foi uma das primeiras escolas em Campo Grande a adotar o uso do nome social. Muitos alunos citaram também o uso do banheiro por identidade de gênero da qual se identifica, né? Então, como uma outra medida positiva. O respeito, né, e as diversas manifestações de afetividade que ocorrem dentro da escola, e a questão dos namoros, enfim. A escola entender essas diversas possibilidades, né? Uma experiência que me chamou muita atenção e que me motivou a escrever a minha terceira pesquisa foi a discussão promovida por professores em sala de aula. Então, essa experiência me motivou a querer escutar o que os professores têm a dizer sobre esse tema, né? Quais são os desafios e as percepções desses professores envolvendo gênero e sexualidade. E foi assim que eu cheguei na minha terceira pesquisa, que é a pesquisa mais recente, que vem desenvolvendo, sob orientação também do professor Tiago. Essa pesquisa, ela já está finalizada, já finalizamos. Ela também utilizou o blog Transidentidades como ferramenta para recolhimento. Foi um pouco diferente da dos jovens, porque eu fiz perguntas, então foi um questionário no blog. Então não era, por exemplo, um relato de uma experiência positiva. Eu queria saber quais eram os desafios, qual é a percepção desse professor envolvendo esse tema. Então eu precisava saber também um pouco dos aspectos negativos que envolvem, enfim, abordar esse tema dentro de sala de aula. E eu cheguei a diversas experiências e desafios, né? Um deles um dos mais evidentes é a falta desse tema na pauta didática da escola. Então, esse professor ele precisa que esse tema ele apareça dentro do material didático para que ele possa se sentir mais seguro para fazer essa abordagem dentro de sala de aula. Então, ele precisa desse apoio da pauta didática da escola e até mesmo da coordenação e da direção para que esse tema possa ser abordado. Eu acho que cabe citar que a gente vive um momento de uma crescente muito grande de movimentos conservadores, né? Que tem cada vez mais censurado aí o que os professores podem ou não abordar em sala de aula, né? Então, é uma crescente aí, essa onda conservadora atingiu vários países no mundo e o Brasil atingiu mesmo, né? Até que o governo é extremamente conservador envolvendo esse tema. Então, os professores se sentem, muitas vezes, refém, né? Por exemplo, nas escolas particulares, eles se sentem refém da relação
de poder existente entre pais, coordenação e alunos e professores, né? Então, existe toda essa relação, que a escola particular é como se fosse, na verdade, uma empresa, né? Sim. Então, o professor acaba ficando muito preocupado, que é uma coisa que envolve até o seu emprego. Muitos citaram também a falta de apoio de alguns colegas dentro da própria instituição. Então, professores que não querem que aborde o tema, que são mais conservadores, né? E a falta de apoio da coordenação e da direção, né? Esses foram os pontos que foram relatados pelos professores no blog Transidentidades. Eu acho que cabe citar também algumas experiências que eu tive de apresentação em escolas, porque também fui convidado para apresentar em escolas de ensino médio e ensino fundamental. E é muito interessante que esse caso até aconteceu dentro da minha escola de ensino fundamental, que não é a mesma escola do ensino médio. Uhum. Né? E na apresentação na feira, né, da escola, que é uma feira somente que os alunos que estão começando a pesquisar ali apresentam na feira da escola, é algo muito restrito, só alunos da escola que participam, e essa feira credencia para a feira estadual. Pais de alunos foram na coordenação e perguntaram por que eu estava fazendo essa abordagem dentro de sala de aula, né? Mesmo que fosse numa feira científica. E a coordenação ela teve um papel fundamental nessa história, porque falou que os alunos poderiam trabalhar com o tema que eles quisessem, né? Inclusive, eu era o único trabalhando com gênero e sexualidade, mas que existiam diversos outros alunos trabalhando com diversos outros temas envolvendo ciências humanas, e que os alunos poderiam trabalhar com o tema que eles quisessem, e que a coordenação não iria interferir. Mas levaram, inclusive, fizeram imprimir o meu projeto de pesquisa, quiseram ler todo o meu projeto de pesquisa. Então, para ver que a gente está passando uma situação muito delicada, né? Que essas pessoas elas estão vigiando a todo momento esse ambiente escolar, que ainda hoje esse ambiente hostil e preconceituoso a essas vidas, né? Uhum. Eu acho que cabe citar novamente que em nenhum momento da pesquisa com experiências positivas a minha intenção foi deixar de citar que a escola é sim esse ambiente preconceituoso, né? Mas é no sentido de pensar o que a escola pode fazer e mostrar para essa escola o que ela pode fazer para tornar esse ambiente mais acolhedor, né? Porque Uhum. nós, enfim, já sabemos como funcionam as experiências negativas envolvendo esse tema. Então, acho que é Sim. importante também mostrar o que a escola pode fazer, né? Uhum. Essa foi um pouco da minha trajetória, né, enquanto pesquisador. Eu acho que qualquer coisa, se quiser, posso falar um pouco também como foi a minha trajetória nas feiras científicas também, que alcancei Uhum. feiras estaduais, nacionais, a última, mais recente, com essa pesquisa dos professores. Acabei alcançando a ISEF, que é a maior feira científica do mundo, que todo ano acontece nos Estados Unidos, mas que esse ano, por conta de toda a situação da pandemia, aconteceu de maneira virtual. Aham. Então, essa é um pouco da minha trajetória aí enquanto pesquisador de gênero e sexualidade. Legal. Eu, eu anotei aqui duas coisas que você falou. Uma delas eu achei bem interessante, o fato de você ter abordado aí na sua pesquisa os pontos positivos da escola, né? Porque eu acho que falta também um pouco disso, né? A maioria das pesquisas que a gente vê, não só com relação à sexualidade e gênero, mas também com relação a outros temas no ambiente escolar especificamente, geralmente tem um olhar para aquilo que é negativo, para aquilo que está faltando, para aquilo que é ruim, né? Então acho que é bem bacana essa perspectiva aí, né? De trazer aquilo que é positivo. E eu acho que tem uma outra coisa interessante, né, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com a minha geração e com a sua, né? Porque eu tenho o dobro da sua idade, né? Na época em que eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, esses temas não eram falados na escola, né? Então, assim, eu acho que
a gente ainda está muito longe daquilo que eu considero o ideal com relação à igualdade, com relação a essas questões de gênero e de sexualidade. Mas eu acho que a gente já avançou bastante, porque hoje a gente já pode falar sobre isso na escola. É claro que tem todas essas dificuldades aí que você citou, com relação aos pais, com relação a essa lógica mercadológica que tem nas escolas particulares de que os estudantes são clientes, né? Sim. E também com relação à própria postura dos professores, a formação dos professores, né? Que na grade curricular dos cursos de formação de professores, são pouquíssimas as universidades que têm disciplinas relacionadas à sexualidade e gênero, né? Então, os professores, às Aham. vezes, até têm uma disponibilidade de tratar desses assuntos, mas não têm formação para isso, né? Então, acho que é bem bacana essa questão também. Eu queria. Daqui a pouco a gente pode falar sobre a sua experiência aí nessas feiras científicas, mas eu queria falar um pouco aqui sobre algumas diferenças e algumas questões que eu percebo na adolescência de hoje, né? Então, a gente vê, quando a gente fala com relação a gênero mais especificamente, né? Pelo menos eu tenho percebido que, na medida em que homens e mulheres, muito distante do ideal, claro, mas vão atingindo uma Uhum. igualdade maior entre esses gêneros, a gente percebe uma coisa que na minha adolescência não havia, que são, principalmente com as redes sociais, né? Que são homens mostrando mais o corpo, homens nas redes sociais, até os adolescentes mesmo, né? Nos anos 90, o primeiro, o Xande do Harmonia do Samba foi o primeiro homem a rebolar na televisão, né, em TV aberta. Quer dizer, que era algo específico, que era algo considerado feminino, entende? Então, Aham. eu percebo que hoje tem havido um pouco de uma desconstrução nesse sentido do que é masculino e do que é feminino, né? Então, coisas que antes só mulheres faziam, hoje os homens também fazem, né? Então, homens se depilam, homens fazem a sobrancelha, né? Homens dançam, né? Então, não sei se nas suas pesquisas, porque acho que sua pesquisa foi mais ligada à questão da diversidade da população LGBT, mas não sei se nas suas pesquisas você abordou essa questão, e se não, como que você observa essa questão entre os seus colegas, entre os adolescentes da sua idade? Como que os adolescentes têm encarado essa questão aí de igualdade entre os gêneros? Olha, eu acho, assim, falando das experiências que eu analisei e também um pouco que eu ouvi apresentando a pesquisa, né, que envolve a população LGBT, que ia mais, eu percebi que nas escolas e também no ambiente da universidade, é claro que eu sempre tenho que citar que a escola e a universidade ainda precisa alcançar muitas, fazer muitas conquistas em relação a esse tema, mas Uhum, os jovens, né, assim, que escutaram a pesquisa e que conversaram comigo, e que, assim, eu apresentei também em sala de aula, eles se mostraram muito interessados pelo tema, né? Então, eu acho que é uma geração que está disposta a desconstruir muita coisa. Eu acho que, uhum, claro, que ainda existe o preconceito, ainda existe a violência, mas eu acho que basta garantir a informação a esses jovens. Então, trazer esse tema para dentro da sala de aula é uma forma de diminuir aí os índices alarmantes de violência e preconceito uhum. envolvendo o ambiente escolar. Então, eu acho que sim, é uma geração que tá disposta a desconstruir muita coisa. É uma geração que tem pensado mais no próximo e, e isso foi o que eu percebi durante a minha pesquisa. Aham, legal.
Professor Nicolas, ele foi meu professor na graduação, ele está aqui perguntando, ele fala o seguinte, 2 séries da Netflix abordam esse tema da sua pesquisa, Merli e Sex Education. Mas minha percepção é que existe muita experimentação e menos convicção sobre gênero a longo prazo. Procede? O que você acha sobre isso? Você acha que essa questão aí de gênero, de sexualidade, principalmente na adolescência, tem mais a ver com experimentação? A gente ouve até algo bastante pejorativo por aí, né, de que os adolescentes, não sei se é nessa linha que o professor tá dizendo, mas pelo menos eu percebo que muitas pessoas dizem, agora virou modinha ser gay, ser trans, né? Então, você percebeu alguma coisa nesse sentido na sua pesquisa? Até que ponto esses adolescentes eles têm uma clareza, se é que é possível isso na adolescência, né? Da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, ou eles ainda estão experimentando? Quer dizer, como que você percebe essa questão? Olha, falando a partir das experiências que eu recolhi no blog Transidentidades, eu acho que envolve também muita experiência ainda que precisa ser vivenciada. Porque no blog Transidentidades aconteceu algo interessante, que foi que eu peguei relatos de jovens de 18 a 24 anos. Então, eles estavam relatando suas experiências no ensino médio, Tá. e no ensino fundamental. Então, eles estavam revivendo as suas experiências e suas, enfim, experiências positivas que eles passaram na escola. Então, muitos colocavam, assim, que não sabia o que estava passando e que faltava, não via muito na escola, assim, que por mais que a escola fornecesse uma educação crítica, não era a ponto de ele entender o que estava acontecendo com ele, o que ele não conseguia, de certa forma, se descobrir dentro da escola. É claro que a escola forneceu aquelas experiências positivas, mas, por exemplo, não tinha tanta discussão, a discussão necessária para essas pessoas se entenderem e entender o processo pelo qual elas estavam passando. Né? Isso, alunos trans, se eu não me engano, uma aluna lésbica também relatou no blog Transidentidades, né, que, enfim, tive esses relatos, sim, dessas experiências. E quando você fala que muitos deles não se sentem à vontade para falar sobre isso na escola ou acolhidos, você acha que de algum modo os jovens procuram na escola o que eles não conseguem encontrar em casa? Né, essa abertura para essa conversa, para esse diálogo, de repente eles querem suprir na escola aquilo que eles não conseguem em casa? Você acha que existe essa relação? Acredito que sim, acredito que sim. Eu acho que é aí que entra o apoio de um professor que aborde esse tema, né? A escola serve também como essa instituição que provoca alguns questionamentos dentro de algumas coisas dentro da própria família. Né? Uhum. Então, é esse ambiente que é aquela experiência que apareceu no relato do blog Transidentidades. É o encontro com essas diferenças. Então, é pensar e problematizar todas essas questões dentro de casa também, né? Então, a escola serve como essa instituição também. Sim. E ainda falando sobre essa questão, essa relação entre família e escola, você tinha falado sobre a experiência que você teve dos pais querendo impedir que você apresentasse sua pesquisa na escola, né? Nas suas pesquisas, onde que você percebeu mais dificuldade para falar sobre esses temas? Entre os professores ou com as famílias? Olha, eu acho que com as famílias, mas não foi eu não pesquisei sobre gênero e sexualidade envolvendo as famílias, né? Eu principalmente trabalhei com o ambiente escolar, né? Mas é claro que existem muitas famílias aí que são conservadoras, né? Também é um pouco explicado por essa falta de informação, né? De não ter trabalhado o tema gênero e sexualidade em sala de aula, enfim, envolve toda essa questão. E até mesmo os pais dessas pessoas nunca
conversou com os filhos sobre esse tema, né? Isso é muito importante também, já que a família é o primeiro ambiente de socialização, né? Mas a escola aí é a socialização secundária, né? Que seria o encontro com diversos jovens, enfim. Mas, sem dúvida alguma, seria as famílias a parte mais conservadora envolvendo de tudo que envolve o tema gênero e sexualidade. Né? E é claro que essas famílias que são mais conservadoras acabam chegando ao ambiente escolar por meio desses movimentos conservadores, por meio de professores também, né, de professores que são mais conservadores. Enfim, a gente está vivenciando aí essa crescente dessa onda conservadora e ela atinge os professores, as famílias e todo o ambiente escolar de maneira geral. Uhum. E assim, queria agora saber a opinião do Fabrício adolescente e não do Fabrício pesquisador. Como que é para você, enquanto adolescente, receber, por exemplo, a informação, né, da campanha que a gente viu do governo federal no carnaval de que a política, entre aspas, né, porque isso não é política, mas a política pública para reduzir o contágio de infecções sexualmente transmissíveis seria a abstinência sexual. Quer dizer, como que você, enquanto adolescente, enxerga uma medida como essa vindo de um ministério, de um governo federal? Olha, eu enxergo isso como todas as outras coisas eu acho que eu enxerguei desse governo. É um governo que não... na verdade, um desgoverno, né? Que não tem propostas concretas, não fala como que vai fazer as suas políticas públicas. Eu visitei o Ministério da... Eu, inclusive, visitei já o Ministério da Saúde uma vez em 2018, então 2017. Então não era o governo ainda, esse governo ainda. Vi que eram pessoas que trabalhavam do departamento de IST, que trabalhavam de maneira muito trabalhavam muito bem, assim. Conheci, inclusive, a coordenadora do departamento. Ela, inclusive, propôs para minhas pesquisas tornar essa pesquisa com os jovens uma política pública para dentro das escolas, uma maneira pensar como fazer essa pesquisa se tornar uma política pública. Mas ela foi exonerada do cargo. Trabalhava há 30 anos nesse departamento, no Ministério da Saúde, foi exonerada do cargo logo após esse governo ganhar na eleição. Então, eu vejo essa política, né, digamos assim, como tudo que eu vi desse governo, né? Não tem propostas concretas, não tem como vai como vai realizar suas políticas. Eu acho que é algo muito... é tudo muito ideológico, né? Por exemplo, a questão da pandemia, enfim. Eu acho que é assim que eu vejo tudo isso. Como sempre vi as coisas desse governo como total descaso com a sociedade, né? Então, falta muita informação, e eles querem acabar mesmo com o tema gênero e sexualidade, o que tem sido demonstrado com corte de bolsas envolvendo esse tema, né, do CNPq, e até mesmo corte de bolsas envolvendo a área de ciências humanas em geral. Né? Então, é um governo que ataca muito a ciência, mas que, para políticas públicas, precisa de ciência. Né? Então, eu acho que é um governo que ataca muito, mas que, enfim, fica refém da sua ideologia e dos seus pensamentos que são fora da realidade. Né? Sim. O professor Nicolas perguntou aqui onde estão disponíveis as suas pesquisas, para quem quiser ler, quem quiser acompanhar.
As minhas pesquisas, elas estão disponíveis no blog Transidentidades, no caso o banner da pesquisa, né, que é uma apresentação que eu faço na feira de ciências. Então ali é uma apresentação mais resumida, não é toda aquela linguagem acadêmica do relatório de pesquisa e do artigo. Mas no blog também tem, caso aí você queira ter acesso ao artigo das duas pesquisas, né, dos jovens e dos professores, das três pesquisas, né, e também a da garota dinamarquesa, mas que não envolve tanto assim o ambiente escolar. Aí no blog tem uma aba para entrar em contato comigo por meio do e-mail. Aí só mandar um e-mail dizendo que você quer ter acesso ao artigo, que eu já respondo enviando os documentos. Ah, legal. E Então, essa terceira também já está concluída? Essa terceira, sim, concluída. Estão perguntando aqui... Só falta, ela vai ser publicada esse ano. Ela vai ser publicada esse ano, mas já está finalizada. Ah, legal. Aí estão perguntando aqui qual que é o blog. Depois eu vou fazer uma postagem, daí eu posto aí no Instagram Tá com o endereço direitinho para quem quiser acompanhar. Isso. A Mariana Coloca o link, perguntou aqui também, que é referência aí na área de educação e sexualidade. Bem-vinda, Mariana. E assim, o que você, né, a partir dessa experiência que você teve aí na escola, você falou sobre os pontos positivos, né? Que vocês perceberam entre os jovens com relação aí às pessoas LGBTQIA+. Qual que é a perspectiva, né? O que você imagina que falta na escola? Né? O que é mais urgente que ocorra na escola? Eu vi essa urgência do que falta para a escola para fazer essa abordagem de maneira mais acolhedora e positiva envolvendo esse tema. Né? Eu vi isso na pesquisa com os professores. Então, falta o tema gênero e sexualidade aparecer na pauta didática da escola, no material didático, né? E eu acho que isso, a minha primeira pesquisa, apesar de não estar tão ligada com o ambiente escolar, ela propõe algo nesse sentido, uma vez que propõe aí uma literatura, né, que ficou muito conhecida, que alcançou diversos espaços, se tornou filme e foi até o Oscar. Uma história de uma pessoa que é trans, que é pioneira, né? A gente está falando em 1930, fazer uma cirurgia de readequação, né? Que é a história da Lily, no sentido de propor essa literatura para ser trabalhada dentro de sala de aula. Então, aí um material que pode ser trabalhado. Né? Os professores também citaram que falta, eles não se sentem tão à vontade em fazer essa abordagem, porque falta uma preparação, uma formação específica sobre esse assunto. Então, não só mostra que esse tema ele não é um interesse muito da coordenação e da direção, que não fornece uma formação específica para esses professores, como também não é um tema abordado dentro das universidades. Sim. Então, o professor tem que ter acesso a esse tema dentro do ambiente universitário também, né? Concursos, enfim. Então, eles citam também essa falta de uma formação específica para fazer essa abordagem, além da falta do apoio da coordenação, da direção e dos professores da própria instituição. Né? E, é claro, essa onda conservadora que vem crescendo nos últimos anos e que muitos citaram que correram risco de perder o emprego por abordar gênero e sexualidade. Né? Então, foram alvos de publicações na internet, envolvendo crimes de ódio, né? Dentro do ambiente das redes sociais. Essa foi a experiência que eu tive. Eu tive uma experiência muito interessante também, porque eu pude ver um país que trabalhou, que aborda gênero e sexualidade dentro da escola,
que é a Dinamarca. Eu fui em setembro do ano passado, na Dinamarca, apresentar essas 3 pesquisas, e tive a oportunidade de conversar nas universidades, nas escolas de ensino médio da Dinamarca, Copenhague. E lá foi muito interessante, porque eu tive contato com os jovens, né, por apresentar nas escolas, e os jovens falaram que existiu uma transformação muito grande na Dinamarca nos últimos 40 anos. Então, a geração dos pais são muito abertas a esse tema, discutem com eles dentro de casa esse tema, e os avós deles, não. Os avós deles são mais conservadores, né? Mas que não interferem na educação como eu estava mostrando para eles, né? Que as famílias têm interferido um pouco mais dentro da escola, né? E muitas vezes estão ligados a esses movimentos conservadores e aí restringem o que o professor pode abordar em sala de aula. Então, os pais desses alunos querem que gênero e sexualidade seja abordado dentro da sala de aula. Os alunos têm acesso a essa discussão dentro da escola. Existem, inclusive grupos de pesquisa dentro da escola, que no caso é a Orestad, ginásio, grupos de pesquisas que trabalham com alunos que têm interesse na temática, né, que têm interesse em pesquisar a temática, e esses alunos apresentam e levam essas discussões para esses alunos. Então, não são necessariamente, claro que os professores têm a capacidade de fazer essa abordagem, mas também é uma discussão de adolescente com adolescente. Você deixa esse ambiente também mais acolhedor, né? Porque o professor, muitas vezes, ele consegue fazer essa discussão por meio de uma palestra, por meio de uma apresentação, mas fica muito restrito àquele momento. Então, é importante também que essa discussão ela apareça de maneira cotidiana dentro da escola, entre os próprios jovens, né? Para que esse ambiente se torne mais acolhedor. Então, eles fizeram isso também, desse grupo de pesquisa, que são adolescentes que levam a discussão para outros adolescentes. Mas eu achei muito interessante citar que essa transformação ocorreu nos últimos 40 anos, né? Então, é algo muito recente. A Dinamarca é um país que é pioneiro nessa discussão, né? Nós estamos falando de um país que, perto de 1930, já aprovou a criminalização da homofobia. Então, é muito interessante pensar também que eu acho que essas conquistas elas se dão com um passo de cada vez, né? E que mesmo a Dinamarca, né, aí um país que aprovou em 1930 a criminalização da homofobia, há 40 anos conseguiu levar essa discussão para dentro da escola. Então, eu acho que ainda existem muitas coisas a serem conquistadas, é claro, para tornar esse ambiente escolar um ambiente mais acolhedor, mais justo, né, e mais democrático a todas essas vidas. Pode. Eu acho que tem duas coisas aí bem interessantes. Primeiro, que com relação à Dinamarca, a gente está uma geração atrasada, né? se comparado a eles. Quando você fala que lá os avós são mais conservadores e os pais nem tanto, né? Os pais já são muito mais abertos. Hoje a gente vê que aqui os pais ainda são muito resistentes a essa discussão, né? Isso. Há pouco tempo a gente teve a campanha do Ministério da Saúde para a vacina do HPV, né? E a gente ouviu relatos de muitos pais que não queriam dar vacina nos filhos, porque eles entendiam que eles estariam incentivando os filhos a iniciar sua vida sexual, né? E uma outra coisa aí bem interessante, que eu gostei bastante, né, do que você falou da sua pesquisa, é que a gente percebe, né, a partir desses dados que você trouxe, que os professores eles estão abertos a fazer essa discussão, eles estão interessados a fazer essa discussão, mas eles não têm preparo e nem respaldo, né? Isso. Então, pelo menos do que eu entendi aí daquilo que você disse, assim, sintetizando, acho que o que falta, então, para os professores é um respaldo aí da direção e da coordenação, né, um apoio, e também um preparo técnico, né, tanto de material didático quanto da formação universitária.
É isso, porque esses professores, eles estão ali convivendo com os alunos, vêm, querendo ou não, eles convivem com essas experiências negativas que envolvem a escola, essa hostilidade em relação a esses alunos, e eles percebem, né? E eles sentem empatia por esses alunos e querem fazer algo a respeito, né? Uhum. Aí cabe o respaldo do material didático, da pauta didática, do posicionamento da escola, da coordenação e da direção, né? Então falta, e também é falta evidente de uma formação específica envolvendo esse tema. Sim. Então, Eu, a minha graduação foi em biologia, né? Então, me formei como professor de biologia e todas as questões relacionadas à saúde, né, na escola, sempre recai para o professor de biologia, né? Então, a isso. ideia que a maioria dos professores tem é que assim, a gente precisa conversar sobre drogas. O professor de biologia conversa. A gente precisa conversar sobre sexualidade. O professor de biologia conversa. Mas, na minha graduação em biologia, eu não tive nenhuma disciplina tratando desse tema. E se a gente for ver os livros didáticos de ciências e biologia, quando fala sobre. Quando chega lá no sistema reprodutor, eles tratam exclusivamente dos métodos contraceptivos e os métodos de proteção contra as ISTs. Mas não fala sobre sexualidade e gênero, entende? Então, Aham. parece que a formação até dos próprios professores de biologia ainda estão muito restritas a essa ideia de que o sexo ele só tem finalidade reprodutiva, de que não Aham. existe expressão de gênero, de que não existem outras questões aí relacionadas à sexualidade, né? E isso é uma questão que é uma questão que envolve aí também a universidade, né? Porque a gente está falando de ciências que são diferentes, né? Ciências humanas e ciências biológicas, Uhum, e que existem as diversas perspectivas. Eu acho que é sim importante você, como professor de biologia, apontar aquilo que já tem no material didático, né? Mas é importante também um professor aí não necessariamente precisaria ser você, enquanto professor de biologia, mas um professor da área de ciências humanas, abordar toda a uhum, questão social que envolve o tema também, sim, né? Porque é um tema que envolve diversas áreas, até nos parâmetros curriculares nacionais, gênero e sexualidade. Ele é um tema que é considerado transversal às matérias, uhum, então ele envolve diversas áreas do conhecimento. Então é importante mostrar diversas perspectivas que é também o que acontece dentro do ambiente universitário, né? Dentro das ciências sociais, a questão da biologia é problematizada, dessa perspectiva única. Enfim, acredito que também dentro da biologia as questões das ciências sociais sejam um pouco problematizadas. Eu tenho essa experiência com ciências sociais então é esse ambiente de discussão dessas diversas perspectivas, esse encontro de diferentes perspectivas envolvendo um tema que é aí transversal a todas as matérias. uhum. O professor Nicolas está aqui dando parabéns para você pela maturidade e pela determinação política. Ele diz: acho que tenho mais esperanças com nossos jovens depois de assistir a live. Eu também tenho. Particularmente, sempre que eu tenho contato com os adolescentes, eu me sinto bastante estimulado a continuar, né? E infelizmente, a gente já está chegando no finalzinho dessa nossa conversa, e eu já tenho que te avisar que a gente vai ter que repetir, porque acho que tem muita coisa aí para a gente conversar, mas eu queria só encerrar trazendo um pouco também dessa visão que eu tenho sobre essa questão, e depois vou passar para você trazer aí suas considerações finais, né? Infelizmente não deu para a Certo. gente falar sobre a experiência que você teve aí nos congressos e nas feiras, mas acho que numa outra oportunidade dá para a gente fazer essa conversa. Uma última coisa que eu pensei aqui, né, é que eu acho que é super importante que todos os professores, independente da área, conversem sobre esses temas, porque se a gente for pensar, desde lá da educação infantil, existem questões de gênero
muito marcadas, né, principalmente nos livros didáticos. Por exemplo, quando a professora de matemática lá da educação do Fundamental 1 vai ensinar soma, aí tem lá um probleminha. Dona Maria foi à feira e comprou 3 tomates. Por que a Dona Maria que foi à feira? Por que não pode ser o seu José? Por que é a mulher que vai para a feira? Entende? Então, assim, eu acho Aham. que eu concordo com você, né, dessa questão da transversalidade, né, e porque, de fato, eu acho que é papel de todos os professores fazer essa conversa em sala de aula, né. Aí tem aqui, o Robson está dizendo que perdeu o começo, eu vou deixar salvo no IGTV, tá, Robson? Então, aqui só para encerrar minha parte e passar para o Fabrício, semana que vem tem mais live, né? A gente vai falar sobre saúde mental dos profissionais de psicologia, com o professor Saulo Durs, que é psicanalista, né? Então vai ser quarta-feira que vem às 9 horas. Quem está me acompanhando, sigam aí o Fabrício nas redes sociais, né? Para vocês continuarem acompanhando o trabalho dele. E é isso, super te agradeço. Queria agradecer mais uma vez a Fabiana e o Rogério, que são pais do Fabrício, que autorizaram ele a participar aqui dessa live com a gente. Adorei te conhecer, ainda que virtualmente, né? E poder conversar com você, aprendi bastante. Espero que a gente possa fazer outras conversas como essa. E a gente tem 3 minutinhos aí para encerrar. Eu queria que você trouxesse aí as considerações finais, né? E também falasse de novo do blog para as pessoas acessarem, mas depois eu vou postar também no Instagram. Tá bom? Obrigado, Tá Fabrício. certo. Eu que agradeço o convite. É muito importante para mim apresentar essas pesquisas para no máximo de espaços que eu conseguir, né, levar essa discussão para cada vez mais pessoas, né, e muitas vezes discutir com outros pesquisadores, né, envolvendo as diversas áreas do conhecimento. Muito obrigado. O blog é Transidentidades. Transidentidades, eu acho que depois eu posso mandar o link. E na aba Transescola é a aba que você vai encontrar a pesquisa, né? Lá vai ter a apresentação do projeto com os jovens e a apresentação do projeto com os professores. No blog, a apresentação ela está restrita ao banner. Então, é um banner que é um resumo das pesquisas que eu realizo, que é um banner que eu apresento também nas feiras científicas. Eu acho que cabe citar também que no blog Transidentidades, por eu não ter usado na pesquisa, a minha primeira pesquisa não se encontra lá. Então, caso você queira ter acesso à minha primeira pesquisa, que é aí uma análise literária envolvendo a obra Garota Dinamarquesa, pode entrar em contato comigo por meio do meu e-mail, que se encontra também no blog Transidentidades. Então, Legal. na aba Contato, pode mandar um e-mail que eu mando o artigo, mando o relatório, que esses não se encontram no blog também, envolvendo as 3 pesquisas, no caso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É isso. Legal, muito obrigado, né? Eu super agradeço, como eu falei no início, eu gosto muito de estar junto com os adolescentes, porque eu aprendo sempre muito. Tenho um irmão adolescente, né, de 19 anos, e eu sempre aprendo pra caramba com ele, né? E gosto muito de falar de escola, né? A escola foi o meu ambiente de escolha profissional desde o início, né? Hoje não estou em sala de aula, mas estou na escola de outras formas, né? Então, super te agradeço pela disponibilidade. Eu vou fazer uma postagem aí com todas essas informações que você passou para o pessoal ir lá no seu blog, né, com seu e-mail também para quem quiser ter acesso às pesquisas completas. Parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que é muito bacana você ter começado aí tão cedo a se preocupar com essas questões, né, a partir da experiência que você teve na escola, né? E super bacana, espero que você possa aí contagiar outros jovens com essa sua energia e com essa dedicação que você tem pela pesquisa. A gente precisa de adolescentes assim, tá bom? Com Muito certeza. obrigado. Muito obrigado mais uma vez.
A live vai Muito estar obrigado. disponível no GTV e semana que vem às 9 horas a gente está aqui de novo. Valeu, gente. Até mais.